Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso Café Vascaíno, o Super Coffee diário da informação. De ossa a caminho, detalhes separam o anúncio oficial do novo reforço do Vasco da Gama. Zagueiro também na mira, atacantes no plural. Qual vai ser a lista de reforços do Vasco para a sequência da temporada? Pois é necessário. Preparação para o jogo decisivo, isso mesmo. Início do segundo turno amanhã em São Januário contra o Mirassol. Mudanças na equipe? Tudo isso e muito mais agora. Então já solta o dedo no like, que a função que está aqui embaixo que é importantíssima para o nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral e vamos juntos. Tem a função hype? Hype o vídeo. Tem a joia? Joga a joia também aí pra gente e vamos juntos com o fanático vascaíno. Nelson de Ossa, 12 milhões de euros. Esse é o valor total da operação. Ele vem junto, foi contratado junto ao Betis. Como assim, Azevedo? Já foi contratado? Tá tudo certo. O Betis aceitou a negociação. Todas as notícias que vêm da Espanha dão conta desse desfecho. Agora é aguardar o anúncio oficial. O jogador colombiano, tratado como titular absoluto de uma função que nós não temos, aquele 5/8, ou seja, destruidor que sai para o jogo e que pisa na área, é um construtor, é um bom volante. Os vídeos que vi, da análise que fiz, é um volante que o Vasco não tem, é um cara de mais confiança, de mais experiência para o nosso elenco e nós precisamos. Claro que vai haver uma discussão sobre valor. Azevedo, muito caro, pagar 12 milhões. O problema, gente, é que o futebol mudou demais e os valores estão exorbitantes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o zagueiro Diego Carlos do Fenerbahçe. Você vai ficar assustado, porque ele ganha algo em torno de 3 milhões de reais por mês. Isso é inviável para o Vasco. Mas, para contratar jogadores de qualidade, os valores são mais altos. Às vezes, nem tanta qualidade assim, mas de qualquer forma o valor é alto. A gente já viu aí jogadores que estão, inclusive, no Vasco, que o Vasco desembolsou 5 milhões de dólares e que não entregam o que a gente espera, enquanto outros clubes contrataram pelo mesmo valor. Falo do Brenner e do Viveiros, uma comparação rápida. O Brenner não entregou o que o Viveiros entrega no Atlético Paranaense, um dos artilheiros, inclusive, do Campeonato Brasileiro e que custaram o mesmo valor. Mas o futebol está inflacionado. Tem jogador aí que vale demais, e aí pode olhar o mercado como um todo e você fala assim, caramba. E agora o Vasco vai entrar numa era, assim que assinar com o Marcos Lamacchia, uma era mais perigosa. Por quê? O cara é um bilionário. Ele vai investir mais de 3 bi na nossa SAF. Quem for negociar com o Vasco sabe que tem lastro para negociar. Uma coisa é negociar com o Vasco atualmente, com uma dificuldade financeira, com recuperação judicial, mas que está pagando em dia os salários. Outra coisa é continuar em recuperação judicial, mas com um bilionário investidor por trás. Aí é diferente a negociação. Você não precisa esticar tanto a corda. Quero isso, quer levar? É assim que faz. E o Lamacchia participou sim dessa aquisição. Ele está por dentro, aprovou, e os recursos virão exatamente do novo investidor, porque eles só serão pagos a partir do ano que vem. Bom, resolvida essa questão, o Vasco não parou somente no volante, ele está negociando outras posições que são fundamentais, como um zagueiro e 2 atacantes, um lado de campo e um centroavante, porque o Spinelli, apesar do gol que fez contra o Independente Medellín, tem apenas 6 em 23 partidas pelo Vasco, sendo 4 Copa do Brasil e Sul-Americana nos últimos 8 jogos, mas é pouco, né? A média de meio gol nessas competições. E o brasileiro? A média de meio gol tinha que ser a média. Ele tinha que estar hoje com 12 para 13 gols. Para ser um cara que fala assim, caramba, legal, média superior a meio gol por partida. É isso, mas não é o caso. Tem adaptação e tudo, sim. Já são 7 meses de Vasco, caminhando para o 8º mês. A expectativa é enorme. Então, o Vasco está atrás de um centroavante, que não erre, né, nesse centroavante e um lado de campo. O Yeboah, por exemplo, atacante equatoriano, é um jogador que o Vasco tem interesse. A informação que eu tenho é que o staff do atleta não está muito afim de trazê-lo para o Brasil, porque entende que na Itália ele pode ter outras oportunidades na Europa. Aliás, torcedor, isso é importante falar para você. Todo jogador, quando negocia uma contratação, cara, ele é uma parte integrante, uma parte decisiva dessa negociação. Nenhum jogador virá para o Vasco se não quiser. Se ele quiser, a negociação fica facilitada. Mas o clube não quer. Se o Yeboah não quer jogar no Vasco, não adianta o Vasco se acertar com o clube dele,
porque a terceira parte, que é a maior interessada, não vai fazer a operação. Quem faz a operação no futebol chama-se jogador de futebol junto com seu empresário. Por quê? Ele tem um clube interessado, o clube dele não quer vender, ele vai forçar essa saída e vai acontecer a venda. Como também ele pode atrapalhar. Os clubes se interessam, ajustam e ele fala assim, eu não vou, eu quero ficar na Europa. Acabou a negociação. Ah, mas o Vasco se acertou com fulano, com um clube tal, mas não acertou com o jogador, esquece. Então, torcedor, se ele não quiser vir, e é legítimo, não é nada contra o Vasco, o cara tem um sonho. Eu, Fábio Azevedo, se fosse jogador, estivesse na Europa, não voltaria para a América do Sul. Ele deu o passo de chegar na Europa, que é o continente do futebol, que é o continente que o dinheiro circula em maior valor, por que não? Não é nada contra o Vasco, repito. Óbvio que o momento do Vasco também pode pesar? Claro que sim. O momento do Vasco pesa para algumas negociações. O fato de estar em recuperação judicial, estar na lanterna do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, né? Não é o último, mas está na zona de rebaixamento nesse momento, segue na 17ª posição, não é um clube que disputa as grandes competições, isso tudo atrapalha uma negociação. Claro que o Vasco é uma baita vitrine, ele foi para a Copa do Mundo, então você fala assim, vem para cá, porque o Andrés Gomes foi para a Copa do Mundo vestindo a camisa do Vasco. Ele já foi. Então esse argumento você não consegue sensibilizá-lo. Acho que é uma negociação de mais dificuldade para o Vasco ali na frente, mas continua, esse é lado de campo. Zagueiro, Diego Carlos do Fenerbahçe é um dos nomes, só que tem um entrave salarial. O cara recebe algo em torno de 3 milhões de reais no Fenerbahçe, que lá, obviamente, se você dividir a moeda por 6, são 500 mil dólares, 500 mil euros. Não é um salário exorbitante, mas para o Brasil é. Você pagar 3 milhões, gente, 3 milhões, duvido que o Gustavo Gomes no Palmeiras ganhe. O Diego Carlos joga mais ou menos, a discussão não é essa. O Vasco pode, nesse momento, pagar 3 milhões de reais? É um absurdo. Porque se ele está numa recuperação judicial, ele está passando um momento de dificuldade, equilibrando as suas contas, como é que ele vai inflacionar num zagueiro? A folha já é alta. Então aí está um entrave, por exemplo, para acertar a vinda desse atleta. Mas existem outros nomes. E o Vasco está no mercado para trazer um zagueiro. Um zagueiro, um volante, 2 atacantes. Cadê o meia? Falta esse cara de criação. Por exemplo, amanhã, contra o Mirassol, vai manter o Nuno na função? Começou até bem, mas jogou pouco o primeiro tempo bem, depois sumiu, foi tentar achar o lado do campo, porque é uma tendência, o cara está jogando pelo lado do campo o tempo todo. Por exemplo, valia muito mais colocar do lado no lugar do Adson, que não jogou absolutamente nada, e tentar o Rojas por dentro. Mas aí o Rojas entrou com aquela enhaca, com aquela disposição contra o Independente Medellín. Não consigo entender, o jogador vem do banco tendo a chance e faz aquele papelão. Amanhã pode ter novidade? Sim. Né? O técnico Pedro Emanuel está estudando possibilidades, está tentando entender o elenco do Vasco, está conhecendo o elenco do Vasco, o que é fundamental nesse momento, até está tateando, né? Até encontrar a função, né? A escalação ideal. Amanhã é um jogo decisivo, é em casa, tem que vencer o Mirassol, que tem um jogo a menos. Então você vencendo o Mirassol, você abre uma distância, quando ele cumprir esse jogo é contra o Flamengo. Se ele ganhar, não ultrapassa o Vasco, e o Vasco tem que começar a mirar o bloco de cima, porque o bloco logo acima tem 21 pontos, um ponto a menos que o Vasco, beleza. Alguém tropeçar, o Vasco ganhar, já sai da zona de rebaixamento e empurra, um Grêmio, o Inter, enfim. Só que o São Paulo já tem 25, então do bloco 21 para o 25 já tem mais de uma rodada na frente. Não pode começar a distanciar muito, porque senão, meu amigo, a água vai subir, e o desespero vai aumentar. E aí não dá, né? Chegou comigo aqui até o final do vídeo? Então quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo isso que eu trouxe? E mais, votar no Prêmio Best. Claro, vou deixar fixado nos comentários e está sempre na descrição. Estamos subindo, já estamos na 13ª posição. O seu voto diariamente é muito importante. Melhor influenciador de esporte. Se você gosta do meu trabalho, dá essa moral. Tá aqui para você votar também. Fechado? Muito obrigado pelo seu carinho. Tenha uma excelente sexta-feira. Claro que amanhã tem a nossa transmissão daquele jeito que você gosta. Olho no olho com a sua voz aqui no Fanático Vascaíno. Excelente sexta. Tchau, tchau.